Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. E nós vamos falar hoje, quinta-feira, sobre o pecado diário. Qual é o verso que você está tentando memorizar? Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Muito bem, o pecado diário. Imediatamente Josué enviou mensageiros à tenda de Acã para recuperar os bens roubados. E em seguida pegaram Acã, os bens recuperados, seus filhos e filhas, bois, jumentos, ovelhas e sua tenda, com todos os seus pertences. Até uma formiguinha que estivesse ali, se fosse dele, seria punida. Todos os filhos de Israel estavam reunidos lá. Solenemente Josué falou a Acã: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Naquele dia triste, Acã e sua família foram apedrejados até a morte e queimados por todos os filhos de Israel. Uma grande pilha de pedras ficou no vale de Acor, com uma lembrança do pecado da cobiça de sua punição. Aqui eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Uma dinâmica bem legal. O que eu tenho aqui, ó? Essa aqui é a minha sapatilha. Certo? A sapatilha vai ser você. Eu trouxe aqui pedras. Essas pedras vão simbolizar o quê? Vão simbolizar o pecado. Tá certo? Vocês estão vendo as pedras aqui dentro? Não. Porque elas estão escondidas aqui dentro desse sapato. Mas o que você quer dizer com isso, Tivani? Eu quero dizer o seguinte, que Acã, ele era igual essa sapatilha aqui. As pessoas que olhavam para ele não imaginavam quão grandes coisas, quão grandes pecados ele escondia dentro do seu coração. Olha só. E ele só sentia, né? Ou só foi sentir a culpa quando ele fez o quê? Quando ele calçou aquela sapatilha. O que aconteceu nesse momento? Foi quando Josué falou, quando a sorte caiu sobre Acã, né, e sua família, e falou: olha, você pecou contra Deus de Israel. Nesse momento, Acã, que sentiu uma pontada de desespero e falou: nossa, eu pequei contra Deus e agora vou receber um castigo. Pequenos pesquisadores, e assim acontece com nós. Nós por fora, as pessoas quando olham para nós, elas não imaginam o que nós escondemos por dentro. O pecado, ele não aparenta por fora, mas ele faz o que com o nosso coração e com a nossa alma? Ele suga as nossas energias, ele faz com que ficamos depressivos, pessoas amarguradas, pessoas fofoqueiras, pessoas que cobiçam a vida dos outros. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Então isso é muito sério. Quando você não confessa o seu pecado, Satanás faz com que isso destrua você. No começo, ele vai te apresentar assim uma coisa incrível, Mas, quando você cai, ele destrói a sua vida. Foi o que ele fez com Acã. Porque ele não quer ver ninguém bem-sucedido, ninguém bem. Ele quer destruir as pessoas e a sua família. Só depois de Acã ter sido punido, é que Deus se afastou da sua ira. Que pecado mortal levou Acã a desobedecer a Deus? Foi o quê? A cobiça. Como Acã se tornou avarento, a palavra de Deus nos diz que os pais de Acã negligenciaram a educação dele de tal maneira que se sentiu livre para desobedecer a Deus. Conforme Acã crescia, sua avareza aumentava. Em vez de superá-la, Acã tornou-se mais e mais ganancioso, até ser pego nas cordas do seu pecado. Até que, quando ele colocou o seu sapato, ele sentiu o quê? Aquelas pedras incomodando, né? Que era o pecado. Exatamente. A menos que vençamos o pecado, ele se torna uma armadilha pelo qual Satanás nos enreda e mais tarde nos destrói.
A palavra de Deus diz que a cobiça deixa uma trilha viscosa porque atrai outros pecados com ela. As pessoas avarentas são felizes, briguentas, invejosas e cheias de ódio. Olha só que importante o que você aprendeu aqui. Então repare bem, muitas pessoas que são egoístas, mal educadas, avarentas, invejosas, elas são assim porque carregam muita amargura dentro do seu coração e pecados que elas não confessaram e não querem deixar. Olha só que perigo. E nós olhamos para elas e não vemos as pedras que estão lá dentro, porque só a pessoa sabe o que ela fez, os erros que cometeu. Pequenos pesquisadores, que o pecado, ele seca os ossos, né? Ele deixa a pessoa triste, vai matando as pessoas aos poucos. Por isso que é importante você confessar imediatamente. E qual que é aquela frase? O salário do pecado é o quê? A morte. A palavra de Deus nos diz que muitas pessoas têm o mesmo problema de Acã. Até mesmo alguns cristãos são gananciosos, mas você não precisa ser um deles. Deus tem um grande remédio para esse pecado mortal. Você consegue adivinhar qual é? Qual é esse remédio? O que é a cobiça? Escreva a definição após pesquisar no dicionário. Então vamos pesquisar. O que significa cobiça? Você já cobiçou alguma coisa de alguém? O que significa cobiçar? A gente já sabe, né? Cobiçar significa o quê? Desejar o que é do outro. Nossa, que lindo aquela bicicleta do Pedrinho. Aquela bicicleta é muito linda. Eu queria tanto ter uma bicicleta daquela. E tem umas crianças que desejam tanto ter o que é do outro que chegam até a fazer maldade. Tem umas que rasgam os pneus, né? Estragam a bicicleta. Então vamos lá aqui. Definição de cobiça. Vamos ver o que significa cobiça. Olha, significa um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo moderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência. Então a pessoa deseja, parece que é um fogo que está dentro dela. Eu quero muito aquilo. E muitas pessoas chegam, sabe fazer o quê? Matar, tirar a vida do próximo, só para conseguir ficar com o que ele tinha. Então vamos escrever aqui. A cobiça é um desejo ardente de conseguir alguma coisa, né? Você quer muito aquilo. Tudo bem. Número 2, o que não devemos cultivar em nosso coração? O que não devemos cultivar em nosso coração? Quantos cultivam ervas venenosas, tais como egoísmo, avareza, impaciência e o ciúme, que matam os preciosos frutos do amor. Então, o que não se deve cultivar? Egoísmo, avareza, impaciência e o ciúme. Então, vocês vão fazer um risquinho aqui embaixo. Número 3. Quais são os 2 melhores remédios para acabar com a planta venenosa da cobiça? Provérbios, capítulo 11, verso 25. Provérbios, capítulo 11, verso 25. Diz assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será o quê? Atendido. Então, quais são os 2 melhores remédios para acabar com a planta venenosa da cobiça? Provérbios capítulo 11, verso 25. Ser o quê? Generoso. Tratar as pessoas com amor, fazer as coisas com amor. Atender bem. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Agora nós vamos circular as palavras que respondam à pergunta. Então, quais são os 2 melhores remédios? Beneficência e o quê? Amor. Então vocês vão circular essas 2 palavras. Deus providenciou formas de superar a cobiça, praticando que atos de beneficência. Então, aquela perguntinha que estava lá no texto. Deus tem um grande remédio para esse pecado mortal. Você consegue adivinhar qual que é? O que significa beneficência? É um comportamento de pessoa que busca ajudar o próximo, fazer bem aos outros. Então, quando você quer fazer bem a outra pessoa, você não pensa em si mesmo. O seu egoísmo vai embora. De 100% some praticamente. Fica 0 egoísmo. E 100% o quê?
ajuda ao próximo, 100% de amor. Na proporção em que o amor de Cristo nos enche o coração e controla a vida, a cobiça é superada. Olha só, na proporção em que o amor de Cristo enche o seu coração e o meu coração, o que acontece? A cobiça é superada. Então o coração ele vai ficar tão cheio de amor que não vai ter lugar para você cobiçar ou sentir vontade de ter as outras coisas. Muito bem, chegamos ao final dessa lição. Quanta coisa aprendemos por aqui. Um abraço bem apertado para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.